Pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós novamente, certo? Retornando aí as nossas aulas do nosso curso de auxiliar administrativo online pela Top Cursos. Na última aula nós tratamos sobre um tema super importante para as empresas, que foi a questão da documentação e sistema de arquivos. Na nossa aula de hoje, certo? Nós iremos tratar de um tema bastante parecido, certo? Também de extrema importância para a comunicação, agora vamos dizer assim, para a comunicação das empresas, certo? No que tange tanto comunicação com outras empresas, como comunicação com seus profissionais e comunicação também com a sociedade em si, certo? Uma vez que ela está inserida dentro desse contexto da nossa sociedade, certo? Então hoje nós iremos tratar sobre esse tema tão importante, que é a questão das cartas comerciais. Para o entendimento inicial, nós vamos trazer a seguinte temática. As cartas comerciais seriam uma forma de correspondência, uma forma de comunicação utilizada pelo comércio, ou seja, utilizada pelas organizações comerciais, em sua grande maioria pela iniciativa privada. A iniciativa pública também utiliza o seu próprio mecanismo de comunicação, que nós veremos um pouco sobre isso, que não é tão ligado à questão comercial como é da iniciativa privada, porque a finalidade da iniciativa pública não é o lucro como a iniciativa privada. Então, diferencia-se um pouco essa questão em que nós iremos tratar, certo? Mas vamos lá para o nosso conceito inicial de cartas comerciais. O que viria a ser as cartas comerciais? O que viriam a ser as cartas comerciais? Como trabalhar com as cartas comerciais? Como elaborar uma carta comercial? Esses são alguns dos questionamentos que logo nos vem à mente quando nós nos deparamos com um tema bastante impactante e que nós começaremos a desenvolvê-lo a partir de agora. Vamos lá. Então, cartas comerciais. O que é uma carta comercial? Vamos lá para a nossa definição. A carta comercial ou correspondência, meio de comunicação, né, comercial, é um gênero de texto característico da área empresarial. Por meio desse formato, as empresas se comunicam entre si ou com possíveis clientes, com o objetivo de gerar uma ação ou uma resposta favorável. Então, o que nós vimos aí é que as cartas comerciais é um meio de correspondência utilizada pelo comércio. Ou seja, utiliza-se um gênero textual característico das empresas. E lá nós vamos ver mais à frente que gênero de característica é esse, certo? Se trata basicamente através da linguagem que é escrita uma carta comercial, certo? Porque a pretensão da carta comercial é transmitir uma informação, uma mensagem. E aí nós devemos ter bastante cuidado com o gênero dessa carta comercial, porque a característica é uma, ou seja, a característica tem a finalidade empresarial. E aí nós vamos seguindo na nossa sequência. O que nós temos? Características e estrutura da carta comercial. Vamos lá. Por ser um documento formal, a carta comercial deve ser escrita conforme a norma padrão e ter uma linguagem simples. Por ser um documento formal, deve ser escrito com a norma padrão, certo? E ter uma linguagem simples. Ou seja, não precisa falar como no ditado popular, querer falar bonito. Basta falar simples e corretamente. Conforme a norma padrão, então tem que se utilizar uma linguagem que é a linguagem padrão. Não pode ser utilizada jamais a linguagem no sentido figurado. Ou seja, nós não podemos utilizar jargões, não podemos utilizar gírias, certo? Não podemos utilizar de certa forma o regionalismo, certo? Caso se trate de uma carta que tem uma abrangência muito maior, certo? O regionalismo ele fica um pouco de fora. E essa é a primeira característica da carta comercial, certo? É um documento formal, é um documento de comunicação. Ele é formal porque ele transmite a informação utilizando a nossa linguagem na norma padrão.
para evitar desentendimentos ou ruídos na comunicação. Então, é uma característica da carta comercial, ter uma linguagem simples para evitar desentendimentos ou ruídos na comunicação. Vamos lá entender isso aqui. Evitar desentendimentos, evitar que a mensagem não seja recebida da forma correta pelo receptor. A mensagem lá nós vimos que é enviada por um emissor para um receptor, certo? Ou ruídos na comunicação. Esses ruídos é a falta de entendimento da mensagem. Ou seja, a mensagem foi escrita utilizando uma linguagem, certo? Em que o meu interlocutor ele não compreendeu a linguagem que eu utilizei na carta comercial. Então, por isso que houve um desentendimento ou simplesmente dizemos um ruído na comunicação, certo? Então, por isso que a linguagem da carta comercial deve ser bastante simples para que as pessoas, vamos dizer assim, com qualquer nível de instrução, ela consiga compreender o que está escrito naquela carta comercial. Outros estudiosos já dizem que nós devemos adequar nossa linguagem ao nosso interlocutor. Eu prefiro mais estar ligado a esses estudiosos que dizem isso. Porque se o meu interlocutor ele consegue compreender uma linguagem um pouco mais sofisticada, então eu posso utilizar uma linguagem um pouco mais sofisticada. Mas se o meu interlocutor só entende a linguagem simples, então optarei pela linguagem simples. Veremos. De igual modo, é importante definir bem o motivo do contato e dar enfoque às informações principais da mensagem. Ou seja, a carta comercial é um tipo de documento que nós devemos ser curtos e objetivos, certo? Porque existem muitas pessoas que num processo de comunicação, certo? Ela fica dando aqueles arrodeios para chegar no momento de passar uma simples informação, certo? Então, nós devemos evitar isso em uma carta comercial. Ela deve ser simples e prática, objetiva, transmitir informação, certo? De forma mais simples e prática possível, certo? O detalhamento de elementos secundários, em vez de enriquecer o texto, pode desviar a atenção do destinatário e ou gerar uma resposta insatisfatória ao remetente. Então não devemos, em uma carta comercial, entrar em detalhes sobre elementos secundários. O foco da carta comercial são os elementos principais, principal informação, transmitir a informação. Se nós temos elementos secundários, é para um momento posterior, certo? Então, quando se utiliza esse detalhamento de desses elementos secundários, possa ser que eu desvie um pouco o foco da minha carta, ou seja, eu desvio um pouco o entendimento da minha carta ao destinatário, certo? E aí possa ser que a resposta não seja aquela resposta que eu desejaria receber, certo? Do meu destinatário. Então, por isso que devemos ter bastante cuidado ao elaborar e pensar nas características de uma carta comercial. As correspondências comerciais são escritas visando a beneficiar o remetente, que é o emissor do documento. Ou seja, no processo de comunicação nós temos lá dois indivíduos, um é o remetente ou simplesmente o emissor, quem emite a informação, e outro é o destinatário ou receptor, que é aquele que recebe a informação do documento e promover um bom relacionamento entre as partes envolvidas, por meio do uso de uma linguagem eficiente e amistosa. Contudo, é importante destacar uma boa carta comercial não comunica apenas um conteúdo específico. Esse conteúdo precisa ser redigido e organizado de forma atrativa. É aquela questão que sempre é colocada, que no contexto da informação, certo? Se a informação não for atrativa, a informação não terá um significado especial para quem recebeu. Nós podemos facilmente comparar isso aí com um livro. Na capa do livro, certo? Se o que está lá dizendo na capa do livro, o título do livro, o nome do livro, se não for atrativo, o leitor não vai sentir o desejo, a vontade de ler esse livro. Então começa tudo por aí, certo? Então começa tudo pela essa parte da informação e pela linguagem atrativa que nós devemos utilizar na carta comercial. Como escrever uma carta comercial?
E nós vimos algumas características da carta comercial, certo? Quando se fala em carta comercial, eu costumo fazer um paralelo à questão que nós temos muito recorrente na vida empresarial, na vida comercial, na vida profissional dos indivíduos, que é a questão do currículo. Muito se pergunta qual o modelo ideal de currículo. Não existe um modelo ideal. Existem aqueles elementos que jamais podem faltar em um currículo. São elementos primordiais, elementos essenciais à boa elaboração de um currículo. Certo? Aqueles elementos que dão ênfase, certo? Que realmente transmitem informação e dão ênfase ao propósito do que é o currículo. A carta comercial também deve ser da mesma forma. Por isso que temos elementos essenciais que não podem jamais faltar em uma carta comercial. Para que ela seja atrativa, para que ela seja cordial, para que ela seja destinada de forma correta e que ela seja tenha a possibilidade de emitir a resposta que o emissor ele deseja. Então vamos lá. Como escrever uma carta comercial? Uma carta comercial possui os seguintes elementos que podem ser adaptados conforme o teor do texto e o destinatário. Então, o que nós veremos aqui são os elementos que jamais podem faltar a uma carta comercial, mas que esses elementos eles podem ser adaptados de acordo ao teor do texto, de acordo à finalidade do texto, de acordo à finalidade da informação que eu quero transmitir e de acordo ao destinatário que eu quero encaminhar essa carta comercial, certo? Nós já vimos lá, que eu falei anteriormente, sobre alguns estudiosos que dizem que nós devemos adequar nossa linguagem ao nosso interlocutor. Aí nós estamos começando a fazer jus a isso. Então, em uma carta comercial, primeiro nós temos o timbre. Refere-se ao cabeçalho com o nome ou timbre completo ou nome da empresa. Existem as empresas que já utilizam o papel timbrado, aquele papel que vem com as informações já impressas nesse papel, certo? Ou em forma de marca d'água, ou simplesmente lá na margem superior da página, já vem as informações necessárias para identificar de onde veio essa carta comercial. Esse papel timbrado, ele vem com a referência, ou seja, com as principais informações da empresa do emissor, quem está emitindo aquela carta comercial, no caso, um documento comercial, certo? Após o timbre, nós temos aí o número da carta. É importante que se dê uma sequência numérica, certo? As cartas comerciais, que consiste em numeração que representa a ordem de produção das cartas, assim como nós vimos lá na aula passada na questão da documentação e streaming de arquivos, eles têm uma numeração específica. Nós devemos seguir a ordem cronológica. Então, para eu não me perder, dentro do meu contexto das cartas comerciais também, é necessário que essas cartas elas tenham uma numeração, uma sequência lógica, para que possamos seguir e ter uma melhor forma podemos dizer, uma melhor forma de organizar essas cartas comerciais. Nós temos local e data, é importante, certo? Corresponde à indicação da cidade e a data com mês por extenso e sem zeros à esquerda, em que a carta foi assinada. Local e data, ou seja, se hoje eu estou emitindo uma carta comercial da minha empresa para alguma organização ou para algum cliente, para algum possível colaborador, eu emito a minha carta comercial, eu coloco lá local e data, Santa Maria da Vitória, Bahia, hoje são 13 de junho, o nome junho por extenso, certo? De 2024. Então essa seria essa seção local e data, certo? Especificar de onde veio essa carta e qual a data que ela foi criada, que ela foi assinada. E aí nós vamos passar para o destinatário, a quem eu quero destinar essa carta, ou seja, aquela pessoa que irá receber a carta, certo? Trata-se do nome da empresa ou da pessoa a que a carta é destinada. No processo de comunicação, o destinatário é o receptor da informação. E aí está, eu estou destinando essa carta a quem? A qual empresa? Determinada empresa. Vou lá e busco as informações do nome da empresa, endereço da empresa, certo? E de preferência, gente, se for uma empresa separada, dividida por setores, eu devo sim. Fazer o quê? Destinar
qual o setor e qual a pessoa que deve receber essa carta comercial, para que ela seja destinada especificamente àquele setor e àquela pessoa. Se for uma empresa em que não é departamentalizada, ou seja, não é dividida por setores, encaminha-se a instituição como um todo, e aí lá eles vão dar a destinação correta para essa carta. Seguindo aqui, nós temos o assunto ou referência, é do que se trata a carta, certo? O que a carta quer informar, o que a carta quer transmitir. É um resumo do conteúdo da carta, o que deve ser escrito em poucas palavras e de maneira satisfatória. Então é aqui justamente isso. O que a minha carta quer transmitir? O que a minha carta quer falar? Certo? Qual a informação? E essa informação ela deve ser curta e sucinta. Perdão, a redundância, curta e clara. Certo? Eu devo evitar aqueles rodeios que eu falei lá no início da nossa aula. Certo? Eu devo evitar ser prolixo. Aquelas pessoas que falam para transmitir uma informação que poderia ser transmitida com rapidez e eficiência. E depois nós temos o vocativo. O vocativo é a forma de tratamento ou a forma de chamamento, certo? Para o destinatário. E aí eu tenho que adequar o meu vocativo ao meu destinatário. Consiste em uma saudação feita ao destinatário. Ou seja, eu tenho que saber quando eu utilizo Vossa Excelência, quando eu utilizo Vossa Senhoria, quando eu utilizo Vossa Eminência, certo? Quando eu utilizo Senhor, Senhora, Senhorita, certo? Então, esse vocativo é isso. Eu tenho que saber a quem é destinada a minha carta e qual o pronome de tratamento que eu utilizo para o destinatário da minha carta comercial. O corpo do texto, certo? É a mensagem em si, o conteúdo que se pretende transmitir por meio da carta. E aí nós podemos fazer um paralelo e comparar essa carta comercial a um e-mail, gente. A um e-mail eletrônico, onde está lá. Quando nós vamos escrever um e-mail, nós colocamos lá para quem o e-mail é destinado, nós colocamos o destinatário, o endereço de e-mail do destinatário, e aí nós colocamos também o assunto a que se refere essa carta, certo? Para que só depois nós possamos escrever no corpo do e-mail ou anexar algum arquivo que venha trazendo a mensagem principal dessa carta. Então é dessa forma que nós devemos fazer. E aí nós temos o fecho, elemento que representa a despedida, na qual podem ser usados termos cordiais, como atenciosamente, cordialmente, respeitosamente, sem mais para o momento, grato pela compreensão, elevo votos de estima e consideração. Então esses são alguns dos elementos que nós podemos utilizar no fecho, que é o fechamento da nossa carta comercial, que é o momento em que nós devemos agradecer ao destinatário por ter recebido essa carta comercial e por ter lido essa carta comercial, e esse fecho ele é um chamamento para que o destinatário produza uma resposta e que essa resposta seja satisfatória ao que foi solicitado ou que foi informado nessa carta, certo? Então é como se fosse um processo de venda. O fechamento da venda é o momento em que nós temos lá para fechar a venda, para fazer com que o cliente ele realmente sinta satisfatório, sinta satisfeito com o que foi adquirido, certo? E que ele possa realmente voltar à instituição para adquirir novos produtos ou serviços. Por fim, nós temos um texto, uma mensagem bastante importante em relação às cartas comerciais. A assinatura. Não podemos deixar de assinar, ou seja, e aí essa assinatura é a identificação de quem produziu, de quem assinou essa carta. Ou seja, o remetente ele tem que se identificar, certo? Pode compreender 3 elementos nessa ordem: a assinatura propriamente dita, o nome completo e o cargo ou função do remetente da carta. Ou seja, Romário Araújo Gomes, gerente do setor de vendas da empresa Top Curso. Então, essa é a assinatura. Essa assinatura pode ser eletrônica, pode ser uma assinatura criada, certo? Na internet eu só faço copiar e colar na minha carta, ou pode ser realmente digitada no momento que estamos elaborando a nossa carta, certo? E é importante salientar que em uma carta comercial ela precisa ser legível. Por isso,
a escolha e o tamanho da fonte são muito importantes. Então, a carta comercial, por haver necessidade de ser legível, nós devemos ter bastante cuidado com a formatação. Ou seja, o que é formatação? Quando nós trabalhamos em informática, a formatação nada mais é do que dar formato a um texto, dar formato a uma informação, certo? Escolhendo elementos que, certo, ali vão organizar melhor esse texto. Por isso a escolha e o tamanho da fonte são muito importantes. As fontes mais utilizadas para compor esse gênero são Arial, Times New Roman e Calibre, certo? São as fontes. O que são fontes? Fontes são os tipos de letra. Quando nós escolhemos as fontes, nós estamos escolhendo o tipo de letra, certo? O formato da letra, certo? E o tamanho da letra é normalmente 12. O tamanho da letra, certo? O que nós falamos, tamanho da fonte, normalmente 12. Seguindo os padrões da BNT. A BNT, gente, para quem não conhece, quem não sabe o que é, a BNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem normatiza, certo? Quem criou um padrão específico para a formatação dos documentos. Uma vez que quando se trabalhava, por exemplo, com a documentação de forma manuscrita, algumas pessoas escreviam com letra não legível, umas escreviam com a letra grande, outros com a letra pequena, e aí não se tinha um padrão a seguir. Quando se passou a utilizar também com frequência o computador para a digitação das informações, algumas pessoas colocavam o tamanho da fonte muito grande, outras pessoas colocavam o tamanho da fonte muito pequeno, e aí a ABNT veio para isso, para normatizar, criar uma norma. Tal documento tem que seguir essas normas, tem que utilizar essa fonte, tem que utilizar esse tamanho de fonte, tem que utilizar o espaçamento simples, espaçamento duplo, o espaçamento é o espaço entre uma linha e outra, certo? Tem que as margens tem que ser a formatação das margens tem que ser 2,5, 2,5, 2 e 2, ou seja, margem superior, esquerda, inferior e direita, certo? E temos também a questão da orientação, ou orientação paisagem, o retrato, a orientação retrata a folha no sentido vertical, certo? Ou como podemos falar na linguagem popular, em pé, e a formatação paisagem, a folha no sentido horizontal, certo? Ou como no ditado popular, a folha deitada, certo? Nós temos também aí a orientação em relação às margens, que nós podemos dizer assim, o alinhamento do nosso texto, ele pode ser alinhado à esquerda da margem, ou seja, o texto todo alinhado à esquerda, pode ser centralizado, pode ser alinhado à direita ou justificado. Para os documentos, utiliza-se, é recomendado sempre o alinhamento justificado. É o alinhamento que vocês estão vendo aí, e que vocês já viram em todas as lâminas desse slide, certo? É um alinhamento que deve ser alinhado dos dois lados das margens, certo? O espaçamento entre linhas é um espaçamento simples, certo? Lá na formatação encontra-se facilmente essas ferramentas aí para formatar um texto e um texto de uma carta comercial. Tipos de carta comercial. Aí nós já vimos quais são as características de uma carta comercial, nós já vimos quais são os elementos que não podem faltar em uma carta comercial, já vimos qual a formatação que deve ser utilizada em uma carta comercial. Agora nós vamos para os tipos de carta comercial. Em uma carta comercial podem ser abordadas temáticas variadas, que dependendo do motivo do contato por esse meio. Assim, os tipos de carta também são diversos, pois eles se relacionam à finalidade desse texto, podendo ser, vamos lá, tipos de carta comercial: solicitação, confirmação, mudança ou cancelamento de pedido, proposta de serviço, comunicação de lançamento de novo produto, convite para parceria comercial, solicitação de equipamento, solicitação de crédito, apresentação de um funcionário designado, solicitação de referências, anúncio de reajuste de preços, proposta de solicitação, certo? Então, esses são os tipos de carta comercial mais utilizados que nós podemos ver no contexto empresarial,
certo? São as cartas que as instituições utilizam para realmente transmitir algum tipo de informação, algum tipo de esclarecimento, certo? Algum tipo de orientação a outras empresas, aos seus consumidores, aos seus clientes ou a os seus colaboradores, seja eles internos, aqueles que trabalham dentro do ambiente físico da instituição, ou colaboradores externos, que são aqueles que trabalham fora do ambiente físico da instituição. Então aqui nós vamos encerrando a nossa aula sobre cartas comerciais. Espero muito que vocês tenham compreendido a mensagem que foi transmitida e que fica sempre bem claro o que eu sempre falo nas nossas aulas, que sempre vocês devem buscar outros meios, outros mecanismos de informação para que vocês possam atrelar novos conhecimentos aos que vocês já têm e aos que vocês estão adquirindo. E de certa forma vocês possam enriquecer cada vez mais o seu conhecimento, o seu vocabulário, adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. E o mais importante é que esses conhecimentos e essas habilidades devem ser sempre colocados em prática. Temos sempre que ter ações pertinentes à prática desses conhecimentos, dessas habilidades. E aqui fica o meu muito obrigado, certo? E espero que vocês realmente se aprofundem no conhecimento do conteúdo e resolvam a atividade para sanar algumas possíveis dúvidas que vocês venham a ter durante o período que vocês estiverem assistindo essa videoaula. Muito obrigado, tchau, tchau, bons estudos.